Tempo para jejum e oração é o tema 27 do dia 27 da nossa jornada espiritual das 40 madrugadas com Jesus. Primeiro parágrafo está escrito: agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Fervorosos. Precisamos buscar mais tempo de qualidade com Deus na primeira hora de nosso dia. Meia horinha não é suficiente. Também não adianta passar 2 horas com Deus, só fazendo pedidos egoístas, ou se você passa tempo de qualidade, mas ao longo do dia você se esquece daquilo que estudou e se esquece de Deus. É oração e ação, é estudar a Bíblia e praticar, é orar por conversão, por santidade, é orar de forma intercessora. Estamos no grande dia da expiação e devemos jogar fora tudo aquilo que atrapalha nossa prosperidade espiritual. Deixe de assistir às séries da Netflix ou de qualquer outro sistema de entretenimento que nada tem a ver com a tua salvação, com a salvação de teus familiares e amigos. Você acha que Jesus e os discípulos estariam reunidos para assistir tais programações? Deixe de assistir jornal que só traz violência e notícias ruins. Para que se informar dessas coisas? Isaías no capítulo 33, dos versos 14 ao 15, está escrito: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. É jornal que só traz informação que não presta. São filmes e séries que, quando não trazem violência, trazem cenas impuras, trazem doutrinas de demônios. Ninguém quer passar 1h30 em oração, mas quer assistir a tais entretenimentos e ainda achar que estão habilitados para morar no céu. A regra áurea do cristão para discernir o que deve ou não deve assistir está na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa é a regra áurea do cristão, é o termômetro que nos indica se o que estamos assistindo está nos elevando a pensamentos puros e nobres. Falando do jejum, comece a fazer um jejum daquilo que não te traz benefício, seja na mente ou ao estômago. Se alimente de comida simples e saudável, e nisso procure fazer ao menos um jejum semanal. Por que semanal? Porque o jejum deve ser algo sistemático, deve ser algo que faça parte da tua vida, do teu estilo de vida. Faça conforme você puder fazer, e com o tempo o Espírito Santo lhe dará poder para que você faça um jejum melhor, digamos assim. Em relação à oração, já foi falado um pouco, mas tenha listas de orações. Procure separar tempo ao longo do dia para orar também, nem que seja 2 a 5 minutinhos. Não esquecendo de passar tempo e ter uma oração de qualidade no início do teu dia, nem se esqueça de orar à noite.
e procure se lembrar de suas falhas. Todos temos pecados para confessar ao longo do dia. Salmos 119, nos versos 147 e 148, é dito: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero, confiante. Antes do amanhecer do dia, o salmista busca a Deus, e na palavra dele você ora e depois você busca a Deus na palavra. Não uma leitura qualquer, abrindo a Bíblia em qualquer página, não. Uma leitura também sistemática. Um ano bíblico, um capítulo por dia. O verso 148, você ouve, você ora e depois você ouve a voz de Deus através da palavra escrita, e também o Espírito Santo colocará impressões na sua mente do que você deve fazer e não deve fazer. Verso 148, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ou seja, também no anoitecer, ou no pôr do sol, digamos assim, né? Antes das vigílias noturnas, o salmista também busca a Deus em oração e na sua palavra. No Salmo 55, nos versos 16 e 17, está escrito: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor Jeová me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ou seja, à tarde, na Bíblia, à noite, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei. Você vai contar a Deus as suas queixas. Você vai conversar com Deus, abrir o seu coração a Deus. Voltando ao livro Eventos Finais, no segundo parágrafo está escrito: o verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. Ou seja, você vai começando o seu jejum passo a passo, como foi ensinado no estudo anterior, sobre mudar os seus hábitos passo a passo. Continuando, os homens precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal, e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda experiência religiosa. É um pouco do que a gente leu antes, como já foi dito. Também aqui, nesse vídeo, comece pelo jejum de coisas que não agradam a Deus, de coisas que te impedem de crescer espiritualmente. Seja aquilo que está entorpecendo a tua mente, de filmes, ou no alimento contra o teu físico. Busque mais e mais o alimento espiritual. Busque mais e mais Jesus. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise da igreja, a pequena hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Misericórdia! Não devemos agir como o mundo. Não devemos nos associar a eles, nem imitá-los em suas diversões, nas vestes, nem no comer, entre outras coisas. Mas devemos agir como os profetas de Deus agiram ao longo da história. Como o povo remanescente de Deus agia ao longo da história. Lá em Ezequiel, no capítulo 9, e nos versos 3 e 4, está escrito algo muito interessante para nós nos últimos dias. A glória do Deus de Israel se levantou no querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor Jeová clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém,
e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Só vai receber o selo do Deus vivo aqueles que, como Moisés, como Ezequiel, como Daniel, sofriam por causa do pecado do povo e dirigiam suas orações ao santuário celestial, clamando a Deus intercessoramente pelo povo. A igreja hoje, na maioria dos seus membros e líderes, estão agindo de acordo com o mundo. Cabe a mim e a você, pelo testemunho, pelo exemplo, fazermos diferentes, e tudo começa com joelhos no chão e oração. Clame a Deus por mudança de vida. Clame a Deus pelo seu povo. E busque colocar em prática aquilo que você vem aprendendo nessa jornada. Acordar de madrugada para ter tempo de qualidade com Deus, mudança de hábitos, de atitudes e mais comunhão com Jesus. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe, que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.